Boa tarde, este é o programa Eclésia, que leva até si o essencial da atualidade informativa na Igreja Católica. Lá mais para a frente olhamos também a doutrina social da Igreja. Mas para já, os temas que marcam a atualidade. Há quem considera a doutrina social da Igreja um parente pobre na evangelização. Para colmatar o déficit de formação nesta área, o Secretariado Diocesano da Pastoral Social da Diocese de Porto Alegre Castelo Branco levou a cabo a terceira Assembleia Diocesana da Pastoral Social sobre o compromisso solidário dos cristãos na sociedade. É unânime a voz dos responsáveis da Pastoral Social. Existe um déficit de formação sobre a doutrina social da Igreja. Os responsáveis da Pastoral Social da Diocese de Porto Alegre Castelo Branco partiram desta constatação e levaram a cabo uma Assembleia Diocesana onde se expuseram temáticas como os princípios da doutrina social da Igreja, a evangelização e o desenvolvimento ou a organização e coordenação da ação social dos cristãos. É uma ação de formação porque, de facto, a doutrina social da Igreja tem sido um parente pobre na própria evangelização e faz parte da evangelização. Por isso temos sempre muito interesse em colocar nestas iniciativas esta parte formativa. A aposta na cultura é sempre muito importante na evangelização e inclusive serve-nos como um ponto, um contributo muito importante para o sínodo diocesano que está a decorrer, não é? E é um contributo muito importante. Mas a aposta é sobretudo na formação dos grupos paroquiais, na formação de todos aqueles que trabalham nesta área e dos de boa vontade, que há sempre gente que vem. Depois do Concílio Vaticano II sobre a justiça do mundo, que é um documento muito importante. A conferência de abertura esteve a cargo de Alfredo Bruto da Costa, um homem que deixou de lado uma licenciatura em Engenharia para se dedicar a questões mais sociais. Hoje é o presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz, um cargo que o tem levado um pouco por todo o país para divulgar a doutrina social da Igreja. Que o déficit é um déficit não só nosso, mas praticamente em todo o mundo. Sentiu-se isso no primeiro congresso das Comissões de Justiça e Paz de todo o mundo, em que uma das conclusões foi que a doutrina social da Igreja fizesse parte da formação dos padres. Portanto, isso é um déficit que por qualquer razão aconteceu e que felizmente a Igreja hoje já deu conta do déficit e está a tomar iniciativas. Eu mesmo, aqui em Portugal, tenho sido chamado para várias iniciativas para falar sobre a doutrina social da Igreja. Há um texto célebre dos bispos franceses sobre a prática política do cristão. Padres, agentes sociocaritativos, cristãos em geral, todos são chamados a formar-se e a informar-se nos princípios da doutrina social da Igreja. Em tempo de crise social, o colocar em prática muitos destes princípios poderia levar a grandes transformações. Proporcionaria com certeza uma outra leitura da realidade em termos de consciência e também, portanto, de criatividade para inventar soluções que, não sendo as únicas, são seguramente aquelas que são, sendo possíveis, se traduziriam de facto numa transformação mais humana da vida em que vivemos. Contributos de várias personalidades ligadas às questões da pastoral social que contribuirão também para os trabalhos do sínodo que esta diocese está a viver. A Assembleia da Pastoral Social decorreu no último fim de semana no Centro Paroquial de Ponte de Sor. Crise Novos Caminhos foi o mote para a 6ª edição do Congresso da Associação Lavoisier. Neste ano em que o Congresso foi dedicado a todo o público, os debates do dia tiveram como objetivo principal encontrar métodos para encarar a crise de forma positiva. As empresas e a responsabilidade social em contexto de crise. Mudar de vida para mudar o país. Que formação num período de crise. Gerir o orçamento sem derrapar. Foram alguns dos temas do 6º Congresso desta associação. A Associação Lavoisier trabalha na prevenção da saúde mental e estes congressos, não é o primeiro, já é o 6º congresso que nós fazemos, estes congressos são nesse âmbito. Portanto, este ano, como as pessoas estão todas deprimidas por causa da crise, achamos que era uma boa oportunidade para falar sobre a crise. E então, e apontar essa questão de que as crises são mais oportunidades e de criação de novos caminhos a percorrer do que propriamente situações trágicas em que as pessoas ficam completamente imóveis.
Tendo em conta o atual contexto de crise e, sobretudo, a forma negativa como se olha, se discute e se vive este momento, este Congresso pretendeu promover uma reflexão positiva e construtiva sobre a crise. Hoje em dia temos que lidar também com esta circunstância, quer dizer, há muitos fatores que nós não controlamos, que também já não controlávamos na altura, só que na altura, quando estas coisas corriam melhor, pensávamos que de certa maneira, pronto, as coisas, lidávamos bem com isso, porque esses fatores também não controlávamos, eram favoráveis e, portanto, nós conseguíamos, por assim dizer, lidar com isso de uma certa maneira. Então, eu penso é que neste momento, quer dizer, estamos num ponto em que é preciso relacionar-me com essas coisas de uma maneira diferente, ou seja, trabalhar, se quiser, na sobrevivência, ou seja, nas coisas mais elementares. Sobreviver a uma crise encarando-a como uma oportunidade para criar novos caminhos. Fomos ganhos pela liderança, pela determinação, pela motivação, vontade de vencer, pela vontade de superar as adversidades, pela inovação, pela capacidade de gerir conhecimento, gerar novo conhecimento e talento, e aproveitar o talento. São os elementos fundamentais que Portugal tem que reencontrar. Já tive isso no passado, não há razão nenhuma para não reencontrar isso agora, para sair da crise e para renascer, no fundo é isto que eu digo, para renascer. Nós temos que renascer, cortar com aquilo que fomos no passado recente, que nos levou a esta crise terrível, a esta crise de dúvida, este hiperconsumismo, esta ideia de que materialidade resolve tudo, voltar ao sentido realmente da aventura, do desafio, do amor às coisas que vale a pena amar e renascer. Também o amor e as relações pessoais podem ser abaladas pela crise económica, mas as dificuldades financeiras não podem nem devem servir de desculpa para os problemas relacionais. É evidente que no mundo onde não há pão, obviamente, as pessoas têm mais hipóteses de ralhar-se na razão. Por mais razão que elas às vezes tenham, para estar magoadas com a vida e com o mundo. Mas eu acho também que há um discurso sobre a crise que é um discurso às vezes um bocadinho batuteiro. A crise basicamente tem as costas largas e serve para nós andarmos permanentemente a justificar aquilo que não são ou que acabam por ser as nossas omissões de todos os dias. E portanto sejamos razoáveis, não há nenhuma relação saudável que afunde com a crise. Amor, trabalho e dinheiro foram alguns dos tópicos discutidos neste Congresso, em que o formato foi inovador, dado que, para além das conferências, foram promovidas mesas redondas e um workshop. Não basta tratar, é preciso humanizar a doença mental. Uma mensagem reiterada no 11º Congresso de São João de Deus, que decorreu na Universidade Católica em Lisboa. Uma oportunidade para mostrar o trabalho feito nos institutos hospitaleiros, casas de referência na prática clínica e assistencial de doentes mentais. Dedicada ao tema Qualidade em Saúde Mental, Cuidar com Saber e Humanidade, o 11º Congresso São João de Deus contou com a organização das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, em parceria com a Ordem Hospitaleira de São João de Deus. Escolhermos este tema, Qualidade em Saúde Mental, é porque quer o Instituto de São João de Deus, quer o Instituto das Irmãs Hospitaleiras, estão a trabalhar muito a dinâmica da qualidade. E por isso, e nomeadamente na área da reabilitação. E como aquilo que distingue os dois institutos é a vertente da hospitalidade, e a hospitalidade tem que ver muito com o acolhimento, com o cuidado, com o cuidar, daí que se junte qualidade em saúde mental, mas com saber, sim senhor, conhecimento, técnica, ciência, mas depois também com humanidade. É o tal coração que tem que estar presente em toda a nossa intervenção e ação, como específico dos institutos. Duas instituições religiosas que só em Portugal contam com dezenas de centros assistenciais nas áreas de psiquiatria e saúde mental e várias unidades de cuidados paliativos e unidades de média duração e reabilitação, determinantes para o tratamento das doenças mentais que em Portugal têm aumentado nos últimos tempos. A diminuição das condições de vida das pessoas, naturalmente, tem uma repercussão na sua saúde mental e, por outro lado, a dificuldade que o Estado neste momento tem de prover cuidados de uma forma mais generalizada e de qualidade para as pessoas. E, portanto, estes dois institutos, de alguma forma, estão a auxiliar o Estado nos serviços de saúde nesta área da saúde. E tem um papel determinante? Absolutamente determinante. Basta pensar que o somatório de camas em saúde mental dos dois institutos já passa de 50% das camas que são oferecidas em todo o país para esta área da saúde.
Um contributo primordial, sobretudo num momento em que a saúde mental dos portugueses está a ser condicionada por um conjunto de problemas sociais que têm inclusivamente levado ao aumento do risco de depressão e suicídio no nosso país. A depressão continua a ser o grupo das depressões, continua a ser o causador maior dias de perda de trabalho, quer nos países digamos assim, desenvolvidos, quer mesmo já nos países que estão em vias de desenvolvimento, ou seja, é uma das patologias que temos cada vez mais de dar atenção, porque elas de facto prejudicam imenso a recuperação dos países e das economias, se não tivermos as pessoas melhor tratadas e cuidadas no que diz respeito sobretudo aos problemas afetivos. As pessoas com doença mental são pessoas que vivem situações de extrema fragilidade e, naturalmente, neste caso de pessoas de extrema fragilidade, o cuidar é absolutamente um cuidar humanizado, porque de outra forma não conseguiremos melhorar a condição de vida destas pessoas. Um congresso de 3 dias onde foram abordados temas como a depressão, a ansiedade, as doenças aditivas e a psicose. E neste dia olhamos também a doutrina social da Igreja. A jornalista Imelda Monteiro conversa com Eugénio Fonseca, o presidente da Cáritas Portuguesa. Seja bem-vindo à rubrica sobre a doutrina social da Igreja, hoje de olhos postos na Semana Nacional da Cáritas, que as comunidades católicas vivem por estes dias. Volta a ser nosso convidado o Presidente da Cáritas Portuguesa. Boa tarde, professor Eugénio, muito obrigada por estar novamente connosco. A Igreja Católica vive por estes dias a Semana Nacional da Cáritas e o próximo domingo é o Dia Cáritas. Uma ocasião para falarmos de um pilar essencial da Cáritas, que é a partilha, mas que é também um pilar essencial da doutrina social da Igreja. Sem dúvida. Esta partilha é a capacidade que nós temos de nos darmos e de dar. Porque às vezes julgamos que a partilha é só dar. Mas também é, e de uma forma diferente e mais exigente, mas também mais sublime, que é nos darmos a nós próprios. Darmos aquilo que somos, no nosso tempo, com as nossas capacidades. E eu começo por salientar este aspecto. A dádiva de nós mesmos, do nosso tempo. E quão necessária esta dádiva é nos tempos que correm, em que o anonimato graça por aí. E basta ver as notícias dos últimos tempos. Pessoas que morrem na solidão. Pessoas que vivem doenças graves sozinhas. Pessoas que até acabam por tomar medidas radicais, como terminar com a própria existência, porque não têm com quem desabafar, com quem falar. E quando falo de solidão, não falo apenas dos mais velhos, porque temos também muitos jovens que iludem a sua solidão, às vezes até nas chamadas noites de sexta-feira e de sábado à noite, nesses bares, mas que não é mais que o esconder a falta de espaço de partilha com alguém, com os outros. E partilha não é só a partilha de bens materiais, é também a partilha das próprias vidas. É isso que eu quero realçar. Portanto, deixo esta nota ao falar de partilha. É importante a dádiva do tempo. A dádiva de nós mesmos. Cada um saberá como fazê-lo. Sem dúvida. A começar logo porque estamos mais próximos num princípio fundamental da doutrina social da Igreja, que é a subsidiariedade. Naqueles que estamos mais próximos. Este é o princípio que a Igreja defende, que devemos começar. Quem está mais próximo das realidades é esse que tem que primeiro atuar e não passar para a instância superior, a solução desses mesmos problemas. E, portanto, a dádiva do tempo logo na família. E depois na empresa, e depois na organização a que pertencemos. Na vizinhança, claro. Aquilo que hoje chamamos o voluntariado de proximidade. É muito importante e é necessário ressuscitar, revigorar esta forma de doação. Depois, é claro, a partilha daquilo que temos. Aquilo que temos é o prolongamento de nós próprios. Ser pessoa é dar-se. O ser, nós fomos criados
nesta dinâmica relacional. Só somos pessoas na medida em que somos capazes de nos darmos. Porque, dizia São João Crisóstomo, quando isso não acontece, nós não nos podemos identificar como pessoas. Porque estamos reduzidos a meros indivíduos. E quando isso é de extremo, somos individualistas, ou mesmo egoístas. Portanto, e um egoísta vive centrado em si mesmo, vive só para si, não cresce, não se relaciona. Portanto, a capacidade que eu tenho de dar é o prolongamento de mim próprio. Não, como digo, o dar aquilo que me cede, porque isso é libertar-me do que tenha mais, do que me está a perturbar, muitas vezes, do que aquilo que me pode estar até a criar inconvenientes. Sobretudo, ser capaz de dar aquilo que me faz falta. Isso é criar o bem comum. Conceito, aliás, também que está no tema desta Semana Cáritas. Edificar o bem comum, uma tarefa de todos e cada um, é o lema desta semana. Portanto, este bem comum, construir o bem comum, que temos também de falar cada vez mais disto. Aliás, um princípio também da doutrina social da Igreja. Da construção do bem comum. Portanto, só na medida do dar de cada um de si mesmo e depois dar o que temos, é que se constrói o bem comum. Sabendo que temos que começar por dar naquilo que nos é devido como cidadãos. E talvez esta seja uma altura pouco grata para falar disto, porque os nossos portugueses e portuguesas estão a ser excessivamente penalizados nesta vertente. Mas, salvaguardando isso, porque pessoalmente acho que está a ser excessivo aquilo que está a ser pedido aos portugueses, mas logo uma forma de partilha, e tem que ser encarado como tal na vertente do bem comum, é o pagamento dos impostos. Agora, é verdade que nem sempre os impostos são justos, porque pagam aqueles que muitas vezes menos podem e fogem esse pagamento daqueles que deveriam pagá-los. Mas isso é uma questão de justiça social que os governos ao qual os governos deviam prestar mais atenção. Depois, existe outras formas de partilha, que é efetivamente esta partilha dos alimentos, que o nosso povo é tão generoso, a partilha muitas vezes até de condições para proporcionar condições de vida a outros. Agora, eu recordo um pensamento de Paulo VI, que partilho com quem nos está a ouvir. Há uma arte, dizia ele, de dar e receber. Chama-se partilha fraterna. Porque não basta saber receber, também há que saber dar. Há que saber partilhar. E para se ter o código desta sabedoria, a pergunta que cada um deve fazer, sobretudo quando vai dar alguma coisa a alguém que já foi utilizada por si ou por outros, a pergunta que deve fazer a si mesmo, antes de dar, é esta. Se fosse dado a mim, eu ficaria feliz? É o sentido de utilidade também naquilo que se dá. E da dignidade do outro, e do sentido da dignidade do outro, que muitas vezes nós julgamos que para os pobres qualquer coisa serve. Porque já que estão em necessidade, qualquer coisa tem que aceitar. E isto é um desrespeito muitas vezes pela dignidade dos outros. Portanto, há que saber também dar. E não é só porque eu já tenho a mais, porque já gastei, já não me interessa, porque já não está na moda, porque já me está a ocupar a casa, então eu tenho que entregar a alguém. Não, eu tenho que entregar, mas sabendo que aquilo que entrego está nas condições tal ordem que, se me fosse dado a mim, eu receberia com satisfação. Depois, nós temos que nos abrir face, se não mudar o curso da história, nós temos que nos abrir a uma partilha de algo que hoje é um bem escasso e que parece que vai escassear e, portanto, exige uma partilha, que é a partilha do trabalho. A partilha do trabalho. É inadmissível que haja gente que acumule trabalho. Acumule trabalho. É certo que alguns acumulam porque têm salários baixos e que têm às vezes que ter até mais que um trabalho para poderem ter os rendimentos
para sobreviver e dar dignidade de sobrevivência aos seus. Não falo desses. Não falo desses, porque infelizmente há muitos desses. Mas falo daqueles que, insaciáveis e em nome de uma qualidade de vida que radica apenas no ter e nas aparências, ocupam muitas vezes mais que um posto de trabalho, quando os podiam deixar para que outros pudessem dispor deles. A partilha do trabalho é muito importante para que não haja situações de gente que está em precariedade até no trabalho que dispõe. E não haver situações... Eu sei que a situação de desemprego que agora temos não tem a ver só com isto, mas temos que pensar seriamente em partilhar até o trabalho. Portanto, eu acho que a vida, a forma de estar na vida, o ser pessoa, tem muito a ver com a capacidade que se tem de se dar e de dar. Muito obrigada, professor Eugénio, por nos ter dado e deixado aqui este testemunho nesta rubrica sobre doutrina social da Igreja. Boa tarde. Hoje ficamos por aqui e voltamos de hoje a 8 dias. E é desta forma que concluímos este espaço informativo, que pode acompanhar também através da internet em agência.eclesia.pt. Aí encontra também os temas que marcam a atualidade informativa na Igreja Católica. Pela nossa parte, agradecemos a atenção que nos dispensou. Tenha uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.